Bom dia, querida igreja. Bom dia. Só para quem está vivo agora, bom dia. Bom dia. Graças a Deus que você chegou aqui nesta manhã. Graças a Deus pela sua presença. Uma das maiores necessidades de Deus é estar ao lado dos seus filhos no dia que Ele estipulou para que estivesse. Evidentemente que todos os dias é dia de estar ao lado de Deus, é dia de estar na casa de Deus. Mas hoje é um dia especial. Hoje é um dia muito especial. Inclusive hoje é conhecido como o dia da alegria. É o dia que o povo de Deus precisa sorrir mais, precisa estar mais alegre, mais motivado, não só para cumprir a missão, mas para viver os propósitos dele neste lugar. Queridos, nesta manhã nós iremos estudar um tema muito importante, um tema que precisa ser analisado com bastante cautela, com bastante cuidado, e que precisa de muita atenção de nossa parte. Por isso, Deus ele colocou no coração da igreja o propósito do chamado para a oração. O propósito do chamado para a oração. Porque com o propósito do chamado para a oração, nós temos um reavivamento. Um reavivamento da igreja. Você pode passar para mim, por favor? Está passando? Pode ampliar a tela. Tá lento, né? Mas eu gostaria que de antemão vocês abrissem a Bíblia de vocês no livro de Joel. Joel capítulo 2. Joel capítulo 2 nos trará algumas importantes lições. Tem dois abertos, vocês? Fechou um? Joel capítulo 2, para ver se passa agora. Muito bem, deu certo agora. Reavivamento espiritual. Joel capítulo 2, a partir do verso 12 ao verso 17. Vamos ler e fazer algumas considerações importantes a respeito desse capítulo. Todos acharam, sim ou não? Não ouvi, sim ou não? Amém? Vamos orar então? Santíssimo Deus e eterno Pai, aqui estamos nós, Pai querido, diante da Tua palavra sagrada. Que nesta manhã o Senhor possa falar ao nosso coração e possamos daqui sair com a certeza que tivemos um encontro com o Senhor ao meditarmos nas Tuas belíssimas palavras. Fique conosco, conforte nosso coração e que o Senhor venha se fazer presente no meio de nós neste momento, em nome de Jesus. Amém. Capítulo 2 de Joel, a partir do verso 17, a partir do verso 12, a misericórdia do Senhor. É assim que está aí na sua Bíblia. Na minha tradução começa dizendo assim, ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim todo o vosso coração, e isso com jejum, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, tardio em irar-se e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Quem sabe se não voltará e se arrependerá e deixará após si uma bênção, uma oferta de manjares, a libação para o Senhor vosso Deus? Tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene, congregai ao povo, santificai a congregação e ajuntai-a. Os anciões, reuni os filhinhos e os que mamam, saiam o noivo da sua recâmara e a sua noiva do seu aposento. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar, e orem. Poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele, porque hão de dizer entre os povos, onde está o seu Deus? No momento em que o povo de Israel, o povo de Judá, está passando por um momento de crise, por um momento de desespero, por um momento de situação delicada na sua vida. A nossa vida ela é composta de três faculdades importantes:
Quais são essas 3 faculdades importantes? A faculdade física, a faculdade mental e a faculdade espiritual. Eles estavam tendo problemas relacionados à faculdade espiritual. Por quê? Porque nesse exato momento havia um cristianismo da parte deles, um meio que superficial. E por conta desse afastamento de Deus, por conta dessa superficialidade no cristianismo deles, é que eles estavam passando por algumas crises, e umas crises que os faziam voltar, que fazia com que eles precisassem voltar para os braços do Senhor, para a mão do Senhor e para a presença do Senhor. E uma dessas crises podemos citar a peste de gafanhotos, a seca, queimadas e também a invasão de exércitos para destruir aquele povo. Mas o que mais me chama a atenção é que diante da crise lá do passado de Israel, o povo de Deus hoje no presente não é diferente. O povo de Deus ele se encontra em crise. E é por isso que há uma grande importância em estudarmos o tema do reavivamento espiritual. Precisa haver, assim como precisou haver no povo lá no passado, uma mudança de atitude, uma mudança de vida, uma mudança de pensamento, uma mudança por completo de corpo e alma. E a pergunta que fica é, diante dessa crise, o que fazer para resolver esses problemas? Daqui a pouco eu quero que vocês leiam com calma o capítulo 2. A pergunta que fica é, o que fazer para resolver esse problema de crise que o povo de Deus lá no passado enfrentou e que o povo no futuro e que o povo de Deus nos últimos dias também iria enfrentar? Gostaria de datar aqui alguns preceitos importantes. A senhora White, no livro Mensagem Escolhidas, ela diz assim, vamos ler juntos? No 3. 1, 2, 3. Um reavivamento da verdadeira piedade entre nós e eis a maior e mais urgente de todas as nossas necessidades. Buscá-lo deve ser a nossa primeira ocupação. A verdadeira transformação, o verdadeiro reavivamento, ele precisa ser buscado todos os meses, só durante o ano, só quando há projetos da igreja, cada manhã, a cada momento, deve ser essa a nossa necessidade. Deve ser essa a nossa necessidade. Queridos, uma vez salvo, não é salvo para sempre. Estar com o nome escrito no livro da igreja não significa estar escrito com o nome no céu. Agora, qual é o método de Deus para o reavivamento? Qual é a preocupação de Deus? Por que precisa haver um reavivamento? Qual é o método que Deus estipula para isso? Deus, ele usou o profeta Joel para admoestar aquele povo. E o mesmo exemplo, e o mesmo parâmetro que Deus usa para admoestar o seu povo, para corrigir o seu povo, para consertar o que está ali em pedaços, é o mesmo método que Ele traz para nós hoje. E uma das grandes necessidades, no momento de reavivamento, é que precisa haver o quê? Uma conversão a Deus. No processo de reavivamento, precisamos passar pelo processo de conversão, uma mudança de direção, uma mudança de vida, uma mudança de hábito, de atitude e também de pensamento. Queridos, a vida do cristão é uma vida de constante mudança. O que o apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 6? Precisa haver uma mudança de vida. Quando o cristão ele se batiza, é necessário que ele mude constantemente. É um processo gradativo, é difícil, é arduoso. Mas essa mudança precisa ocorrer. Quando é que essa mudança precisa ocorrer? Lembra do texto que a gente leu de Hebreus capítulo 3, verso 7 e 8? Hoje, se ouvires a voz do Espírito Santo incomodando o seu coração para mudar,
não feche a porta do seu coração. Se ouvirdes a sua voz, não endureça o vosso coração. Precisa também haver uma intensidade no momento do reavivamento, que passa também pelo processo de conversão. Uma intensidade, uma conversão a Deus, ela deve ser de todo o coração. Não deve ser pela metade, deve ser por completo. Pergunto para vocês, Jesus Cristo, quando ele foi crucificado, ele entregou apenas uma metade dele para ser crucificado? Sim ou não? Não. Jesus Cristo ele se entregou por completo para nos salvar, para nos redimir, para nos purificar do pecado. Jesus Cristo, ele se entregou por completo por mim e por vocês. Portanto, queridos, não entregue-se pela metade ao Evangelho. Não entregue-se pela metade à vida espiritual. Deus, ele quer você inteiro. Da mesma forma que ele se entregou inteiro por você. Precisamos também dar ênfase na tristeza. Precisa haver uma tristeza pelo pecado. Não precisamos apenas dizer da boca para fora que nos arrependemos do pecado, mas também que estamos entristecidos pelo fato de que nós desagradamos a Deus e que nós nos afastamos de Deus. O que é que o pecado traz, queridos? O que é que o pecado traz? Isaías 59, verso 2 diz que o pecado ele faz separação entre nós e o nosso Deus. Eu preciso me entristecer, eu preciso ter vergonha de que ao afastar-me de Deus, eu estou completamente sozinho, desamparado. E eu preciso fazer o quê? Eu preciso me entristecer, porque o pecado é o que faz isso na nossa vida. Pergunto para vocês, quanto gostam de ficar longe das pessoas que amam? Ninguém gosta de ficar longe de pessoas que amam. Da mesma forma, Deus não gosta de ficar longe de você. Deus não suporta ficar longe de você. Desde o processo da entrada do pecado no mundo, Deus ele vem buscando o ser humano. O que é que ele pede para Moisés? E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio de vós. No Novo Testamento, João capítulo 1, verso 1, o que diz? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O Verbo se fez carne, verso 14, e habitou entre nós. Há uma grande necessidade de Deus estar perto dos seus filhos. É por isso que nós não precisamos permitir que o pecado nos separe de Deus. É por isso que nós precisamos ter plena consciência do mal que o pecado traz para nossas vidas. E precisamos ter tristeza, precisamos ficar tristes e não alegres com o mal e com o pecado. Tem pessoas que têm prazer no pecado. Tem pessoas que têm prazer em fazer e satisfazer as suas próprias vontades. Sabem que o final dessas pessoas será completamente triste. Será completamente triste. Porque a alegria aqui neste lugar, ela é passageira. O conselho de Jesus através de João é: não ameis o mundo e nem as coisas que há no mundo. Precisa haver também no processo de reavivamento uma eterna sinceridade. Deve haver uma sinceridade de nossa parte. Deus espera que nós, muito mais do que uma mera dramaturgia, não só dizer eu me arrependo, mas eu não faço nada para mudar. Deus não quer que nós estejamos ali, fazemos uma encenação de que estamos arrependidos. Precisa haver uma sinceridade. Na época de Jesus, as mulheres elas eram pagas para chorar no velório. E elas choravam. Só que o sentimento e o pensamento daquelas mulheres era no valor que elas iriam receber após que o funeral encerrasse. Era um choro superficial, apenas visando um lucro. Não havia uma sinceridade. O povo de Judá, o povo de Israel, estava numa superficialidade.
E Deus, nesse exato momento, levanta o profeta Joel para admoestar o povo, para corrigir o povo e fazer com que eles olhem para uma nova perspectiva, para um novo rumo, para uma nova direção. E é exatamente isso que Deus quer nesta manhã fazer no seu coração. Mudar o rumo da sua vida, fazer com que você olhe para uma direção em que aproxima-se do céu. Agora, queridos, qual é o resultado do reavivamento? Porque precisa haver um reavivamento. Qual é o resultado dele na nossa vida? O que diz o verso 13 a 14 do capítulo 2 de Joel? Joel capítulo 2, verso 13 a 14 diz assim, qual é o resultado? Rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se e grande em benignidade, e se arrepende do mal. O que diz o verso 14? Quem sabe se não se voltará, e arrependerá, e deixará por si uma bênção, uma oferta de manjares e de libação para o Senhor vosso Deus. Qual é o resultado do reavivamento, queridos? O resultado do reavivamento é a bênção do perdão, é a bênção da paz. Queridos, a paz que Deus promete dar, não é a paz que o mundo oferece. O que Jesus fala lá em João 17? Deixo-vos a paz, mas não a dou como o mundo a dá. A paz que o mundo dá é uma paz passageira, temporária, superficial. Mas a paz que Cristo dá é uma paz que passa por cima de todos os momentos. A paz aqui, ela depende de muitas coisas. A paz que o mundo oferece, ela depende de momentos felizes. Portanto, quando chega um momento ruim de tribulação em nossas vidas, essa paz ela não permanece, porque nós não temos o doador da paz. A paz que Jesus promete dar, ela tem um fim muito além do que o mundo dá. Tem um propósito muito mais além. Então, um dos objetivos, um dos resultados do processo de reavivamento é as bênçãos de Deus, é a paz do perdão e é a paz do coração. Quantas pessoas hoje sofrem com problemas psicossomáticos porque ainda não perdoaram alguém ou não foram perdoados por alguém? Certa vez uma pessoa conversando comigo no estudo bíblico perguntou: Denilson, eu ainda não consegui perdoar uma pessoa, eu ainda não consegui perdoar aquela pessoa que me fez mal, meu marido me traiu, eu não consegui perdoar ele ainda. E eu disse para ela: irmã, infelizmente, se a senhora ainda não perdoou o seu marido, ainda não perdoou a pessoa que você tem mágoa, que você tem raiva no coração, é porque você ainda não experimentou a paz e o perdão de Deus. Quando nós experimentamos o perdão de Deus em nossas vidas, nós automaticamente passamos a perdoar, a refletir aquilo que Deus faz em nosso coração. Agora, quem pode participar? Quem que pode participar do processo de reavivamento? Quantas pessoas? Será que é estipulado para um grupo de pessoas apenas religiosas? Será que o reavivamento ele é estipulado apenas para os ministros do Evangelho, aqueles que estão à frente da igreja? Será que o reavivamento é apenas estipulado para pastores, para anciões de igrejas? Olha o que diz o verso 15 e o verso 16. O que o profeta Joel nos ensina a respeito da iluminação do Espírito Santo, sobre quem pode ou não participar? Verso 15 diz assim, o que diz na sua Bíblia? Tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene. Uma assembleia, uma organização. Muitas pessoas. Congregai ao povo, santificai a congregação, e ajuntai quem? Os anciãos, reuni os filhinhos, os que mamam. Em suma, todas as pessoas precisam participar do processo de reavivamento, do processo de transformação, do processo de conversão.
Uma das coisas e uma das grandes necessidades da igreja hoje é esse processo. A igreja, ela tem sentido dificuldade para trabalhar nesse propósito, nesse quesito. A igreja hoje, ela tem muita dificuldade para trabalhar com crianças e com jovens, embora seja rica e farta em material para isso. Queridos, o processo de reavivamento, ele independe de pessoas, sejam elas cristãs ou não, sejam elas de pouca idade ou não. Porque qual é o objetivo de Deus, irmãos? Qual é o objetivo de Deus? O que é que diz João 3,16? Deus, ele veio amar o mundo e todas as pessoas que há no mundo. Jesus, ele disse que ele veio buscar pecadores ao arrependimento. Pergunto eu, quantas crianças são pecadoras? Todas as crianças. Davi fala, em pecado me concebeu a minha mãe. Quantos são pecadores, pergunto eu? Todos. Jesus, ele veio para todos. Por isso, o processo de reavivamento, ele serve para todos. Não se ache indigno de não participar do processo de reavivamento. Quanto mais pecador você for, mais necessitado você é desse projeto, desse processo. Deus, ele quer exatamente você para esse propósito. Ellen White, quando se trata do trono de Deus, quando Jesus, ele reúne o seu povo diante do seu trono, o Espírito de Profecia diz que aquelas pessoas que foram os piores pecadores do mundo, os piores perversores da humanidade, é aqueles que estarão mais próximos de Deus. Aqueles que se espelharam no nascimento, na vida e no ministério de Jesus e experimentaram o grande reavivamento e reforma na sua vida. Portanto, queridos, não achem que você, por ser um pecador, não precisa do processo. Muito pelo contrário, você é que precisa. E afinal de contas, qual é a finalidade? Qual é o resultado final do reavivamento? O que diz o verso 17 do capítulo 2? Verso 17 diz assim: chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar, e orem: poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele. Porque hão de dizer entre os povos: onde está o seu Deus? É muito fácil ser cristão quando tudo vai bem em nossas vidas. É muito fácil dizer que sou adventista do sétimo dia quando eu tenho tudo na minha casa, quando não está me faltando nada. É muito fácil dizer que sirvo a Deus, sirvo um Deus de amor, quando tudo vai bem. Geralmente, as pessoas, quando estão passando por momentos difíceis, por momentos complicados e turbulentos na sua vida, elas tendem a se esquecer de Deus. Elas tentam focar apenas no problema. A sua maior preocupação está no problema, em tentar solucionar o problema. Aí muitas pessoas, quando estão diante de uma situação difícil, elas deixam a igreja, elas esquecem de orar, elas esquecem de buscar Deus através da Bíblia, através da comunhão diária com a palavra de Deus. Queridos, eu falo isso porque eu sou testemunha disso. Aquelas pessoas que estão passando por momentos difíceis, elas são tentadas a não buscar o solucionador de problemas, mas tentar solucionar o problema sozinho. E infelizmente, quando nós pensamos dessa forma, o nosso declínio ele é completo. Nós temos por base a história de Jó. Jó em nenhum momento falhou, em nenhum momento esbravejou, em nenhum momento foi indigno com Deus. Muito pelo contrário. Ele foi considerado um justo, não só justo no sentido de visão deste mundo, mas justo perante Deus. Foi considerado um homem íntegro, reto
e temente ao Senhor, mesmo diante das dificuldades. E qual que é a finalidade do reavivamento? A finalidade do reavivamento é glorificar a Deus, a glória de Deus. As pessoas, elas tendem a olhar com diferença para aquele cristão que está passando por dificuldade, todavia continuar alegre e satisfeito, porque Deus é a sua força, porque Deus é a sua mão, porque Deus é o seu amparo, porque Deus é o seu braço. Porque Deus é o seu braço. Quando Paulo, ele está em uma de suas viagens, no capítulo, se eu não me engano, ele fala com aqueles tripulantes de que o barco ele vai afundar, mas para que eles não se preocupassem, porque eles iam sobreviver. E Paulo continua, e ele diz assim, porque o meu Deus, a quem eu sirvo, me falou. Porque o meu Deus, a quem eu sirvo. E a pergunta que eu faço é, a quem você serve? Quem é o centro da sua vida? Quem está sendo o centro da sua vida hoje? Que Deus possa ser o centro da sua vida. E concluindo aqui, queridos, deve haver uma grande necessidade da igreja, como eu disse no começo. E essa grande necessidade se estende a todos, a igreja visível e a igreja invisível de Deus. Aqueles que precisam passar por uma mudança de vida, precisam fazer isso urgente, o mais rápido possível. Por que precisa ser hoje, Adenilson? Por que a minha conversão? Por que meu arrependimento? Por que a minha sinceridade? Por que a minha intensidade precisa ser hoje? Preste bastante atenção. Vocês podem ter esquecido tudo que eu falei, mas não esqueçam do que eu vou falar agora. Existem 2 dias do ano que nos impedem de tomar essa decisão de reavivamento, de fazer um reavivamento na nossa vida. Quantos dias do ano? Quantos dias? 2 dias que nos impedem de tomar a decisão por fazermos um reavivamento em nossa vida. Quais são esses dias, Deus? Quais são esses 2 dias? Primeiro dia, o ontem que já passou, e o amanhã que ainda não veio. É por isso que Hebreus capítulo 3 fala, hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração. Eu não sei do que você precisa, não sei o que você precisa mudar na sua vida. Eu sei que preciso mudar muitas coisas, mas seja quais forem as coisas que precisam ser mudadas na sua vida, que você olhe com carinho para que o profeta Joel disse, e para que o profeta Joel admoestou o povo no passado e também admoesta o povo no futuro hoje. Eu gostaria de concluir lendo os versos seguintes. Joel capítulo 2, verso 18 e verso 19. Quando esse processo de reavivamento e reforma for feito na sua vida, quando essa mudança de direção, essa mudança espiritual for feito e você ter uma visão mais ampla do que Deus quer para você, acontecerá exatamente as bênçãos do Senhor. Verso 18 diz assim, então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra, compadeceu-se do seu povo e respondeu-lhe e disse, eis que vos envio o cereal, o vinho e o óleo, e deles sereis fartos, e vós não entregareis mais ao opróbrio entre as nações. Quando nós mudamos de direção e temos a consciência de que Deus quer isso para nossas vidas, as bênçãos de Deus, elas são derramadas sobre o seu povo. Pergunto para vocês, quantos aqui fazem parte do povo de Deus? Só quem faz parte do povo de Deus. Faço uma outra pergunta. Quantos querem receber essas bênçãos? A bênção que o Deus do passado, que é o mesmo Deus do futuro, prometeu ao seu povo e deseja abençoar hoje. Quantos querem receber essas bênçãos do Senhor? Amém. Sabe por que Ele quer dar as bênçãos para nós hoje? É porque Ele tem um grande amor por nós.